Aleluia. A Bíblia diz que os seus irmãos viram o menino Davi conversando com aqueles homens. Chegaram ali e ficaram muito irados com Davi. O que você está fazendo aqui? Você é precipitado. O que tu fazes aqui? Ficaram muito irados com ele. Davi disse, eu não fiz nada, eu simplesmente perguntei. Aleluia. Aqueles homens, quando ouviram aquelas palavras de Davi, ficaram muito espantados. Levaram aquelas palavras ao rei Saul. Saul mandou chamar o menino Davi. Começaram a conversar. E Davi disse, rei, eu vou conseguir derrubar este Golias. Eu vou lutar com ele. Saul disse, contra este homem não pelejarás. Você ainda é moço. Ele é soldado desde a sua mocidade. Você não vai conseguir vencer a ele. Davi disse, senhor, rei, eu vou conseguir vencer a ele. Mesmo lá no campo, onde eu vou apacentar as minhas ovelhas, apareceram lá ursos, leões. Eu fui por cima deles, arranquei as ovelhas e matei. Saul disse, ok, pode ir pelejar contra ele, que Deus esteja consigo. A Bíblia diz que Saul trouxe as melhores armaduras e deu Davi para poder se vestir. Davi tentou testar, viu que aquilo estava a pesar. Ele tirou aquilo. Porque ele tirou, ele teve uma certeza dentro dele, de que Deus não precisa de alguma coisa. Deus não precisa de ajuda. Deus ele precisa simplesmente da fé. Uma pessoa crer de uma forma forte nele. Amém. Davi tirou, deixou tudo, deixou a espada, deixou armaduras e foi ao encontro de Davi carregando uma fé verdadeira. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Davi ele só apanhou 5 pedrinhas e colocou no alforje de pastor e foi ao encontro de Golias. Quando chegou lá, Golias desprezou Davi. Quando chegou lá, Golias menosprezou Davi. Glórias a Deus. As pessoas que carregam a verdadeira fé sempre passam por isso. Sempre passam por desprezo. No dia que você vai tentar enfrentar coisas grandes, sempre aparecerão pessoas para poder te desprezar, para poder te desmoralizar. Quando Davi estava lá no exército, os próprios irmãos dele estavam a desprezar a ele. Aleluia. Então, se você carrega um certo propósito, um certo objetivo, você precisa continuar sempre perseverando, sempre indo para a frente. Deus ele vai te dar uma certa vitória. Aleluia. Antes da presença de Davi, primeiro os israelitas tentavam lutar contra ele, tentavam guerrear contra ele, mas não conseguiam, fugiam, eram destruídos. Por quê? Porque a fé deles tinha o quê? Tinha esfriado. Você não pode permitir que a situação venha esfriar a sua fé. O que é Golias? Golias é o tipo de problema, o tipo de situação, o tipo de vento que você passa, que você está passando. O tipo de situação que você está passando representa o Golias, que na verdade está tentando te atacar. Você precisa carregar a verdadeira fé. Aleluia. O Golias, o problema que te atacava no ano 2025, neste ano, deve ser destruído, deve ser morto. Como é que você vai conseguir destruir? De joelhos dobrados. Aleluia. A Bíblia diz que Davi foi lá. Quando ele chegou lá, o Golias tentou lhe amedrontar, mas Davi não se importou. Ele foi lá com uma postura firme de que Deus está comigo. Antes de alcançar, antes de matar Golias, Davi disse assim: você está vindo ter comigo, com espada, com armadura, com lança, mas eu venho a você em nome de Deus dos exércitos. Aleluia. Em nome de Deus dos exércitos. Então, qualquer problema que você estiver a passar, você diz: eu te repreendo em
nome de Deus dos exércitos. Qualquer perseguição que você está passando, eu te destruo agora em nome de Deus dos exércitos. Amém? Qual é o instrumento que você deve usar para destruir a Golias? Um, é ter a presença de Deus. Segundo, a fé. Aleluia. Você não adianta ter fé sem a presença de Deus. Se você simplesmente manifesta a fé sem a presença de Deus, você vai ser como aqueles homens que disseram assim, que tentaram expulsar um demônio. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que Paulo adora, sai nele. Nós conhecemos quem é Paulo. Então, e vocês quem são? A Bíblia diz que esses homens foram batidos e saíram nus naquele lugar. Por quê? Porque eles estavam a falar à toa. Eles não tinham a presença de Deus. Não tinham a presença de Deus. É muito perigoso repreendermos uma certa situação se a presença de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Na verdade, essa mensagem eu queria pregar 1 hora de tempo, 45 minutos, mas eu pedi a graça de Deus para poder resumir, falar as coisas importantes. Amém. Eu acredito que as coisas importantes nós falamos. Nós falamos do perigo da desobediência. Amém. E falamos também de como destruir o Golias. Os instrumentos de como destruir Golias. Nós aprendemos o que nós devemos fazer para conseguirmos destruir Golias. E aprendemos o que significa Golias para os dias de hoje das nossas vidas. Aleluia! Para as pessoas que estão casadas, sempre Golias, ele pode se levantar no meio do casamento, mas precisa ter essa noção. Se acontecer essa coisa, você precisa ter essa noção de que é o Golias se levantando para destruir o meu casamento. Você como vai conseguir vencer? De joelhos dobrados, convidando a presença de Deus, repreendendo esta situação e com uma verdadeira fé. Aleluia? Amém. Entendemos, não é? Era isso o que Deus tinha me dado para poder pregar no dia de hoje. Então, neste exato momento, quero convidar a todos para ficarmos de pé e vamos fazer uma oração fervorosa.